Já que eu queria falar mais, engatar tudo comédia, mas vocês arrombaram que é sem falar de política. Eu vou te fazer uma outra questão sobre política. Coisa pessoal minha. Do nosso querido Ciro, né? Eu queria saber a sua opinião. O que aconteceu? Porque, assim, na sexta-feira que teve o show, até falei em off aqui. Eu perguntei pra galera, fiz a minha enquetezinha lá, quem vai votar em quem? Tinha umas 4, 5 pessoas Bolsonaro. Lula, ninguém. Eu falei, peraí, mas tem muito mais gente aqui. Vocês vão votar em quem? No Ciro? E a maioria aplaudiu, Ciro. Aí eu falei, até comentei, então vamos avisar ele que ele não tem noção que vocês vão votar nele, que tinha muita gente. Eu fiquei surpreso na hora. O que aconteceu com o Cirão da massa, que caiu muito? Tipo, a expectativa... Talvez não imaginasse ele no segundo turno, né? Ninguém imaginava, mas talvez ele... Não que ele fosse ficar atrás da... Qual a sua visão? O que aconteceu aí do Ciro? Cara, eu acho que a grande decepção do Ciro foi ele ter entrado no caminho de bater nos dois lados. Ele é a prova do que eu venho dizendo, que o doisladismo não funciona. Você precisa ser assintoso no que você está falando, sabe? Eu acho que o caminho era ter atacado o Bolsonaro como o antidemocrata que é, como o golpista que é, como o protofascista que é, para não dizer fascista já de cara, e ter atacado os deméritos do PT no legado, né? No seu legado ali, no seu... que era a estratégia que eu usaria, né? Eu acho que ele quis atacar o Lula, né? O PT, eu acho que ele quis atacar o primeiro colocado nas pesquisas, na situação. Eu acho que seria mais inteligente ele ter atacado o segundo. Pra depois focar no segundo turno uma outra estratégia. Óbvio, entendeu? Ele quis... Foi uma estratégia completamente faz equivocada. Sentido, não tinha parado pra pensar desse claro, lado. Tipo assim, por que ele tá em terceiro? Ele quer bater no primeiro? Ele bate aqui, porra. No que tá, ele quer tirar o lugar. E aí no segundo turno... Se o Ciro vai pro segundo turno com o Lula, ele ganha. Porque todo mundo ia de Ciro. Entendeu? É fácil. Entendeu? Ele ia ganhar. Só que Cara, ele era só ter contratado você pra fazer o João Santana possível. E aí, aí quando o Gregório teve um peso muito grande. Pra você ver o quanto que a comédia pode fazer coisa, né? O Gregório, quando fez o Greg News lá sobre o Ciro dizendo que o Ciro tinha que largar a candidatura, o Ciro sentiu, chamou o Gregório pra um debate, como se ele fosse debater com o Lula por procuração, né? Bater no Gregório como se o Gregório fosse o lulismo. E... se fudeu, assim, foi como quando começou a degringolar, e aí sentiu que perdeu o debate, começou a querer atacar mais ainda o PT e o Lula, e foi de aquele áudio dele que vazou, né? Que ele falou, mas imagina ter que explicar isso para as pessoas que não vão entender. Mas isso aí foi só mais o começo disso tudo, não. Mas só mais uma coisa em cima, mas acho que a estratégia dele, eleitoral como um todo, foi muito equivocada. Não faz muito sentido, eu não tinha parado pra pensar esse lado. Ele devia ter ido em cima do Bolsonaro. Se ele vai em cima do Bolsonaro, garante a vaguinha, vai pro mata, se classifica. Aí no mata-mata é outra história. Entendeu? Que quis ir pra cima do primeiro e do segundo. Que viagem foi perdeu o terceiro, né? Porra, muito burro. Perdeu o terceiro. Foi uma desgraça. E a sua visão? A Tebet fez isso. Eu queria saber a sua visão dela. Isso que eu ia perguntar, o que você acha. A Tebet teve uma posição muito mais correta de estratégia. Porque no último debate deu pra ver claramente isso. Ela se representou como que o Ciro o que o Ciro não fez. E no último debate ficou bem claro. E ocupou o lugar do Ciro. Ela passou, entendeu? Você bate no que tá em cima de você, não bate no que tá longeão. Tipo, um passo de cada vez. O Lula no debate nesse foi muito engraçado. Ele chamou ela de Sterbit, né? Candidato Sterbit. Muito bom. Agora, uma coisa que tem que destacar e que é muito doido. Uma parada assim, são dados malucos, né? Agora essas paradas assim. O Lula tem uma trajetória política impressionante. Porque o maluco foi preso. E ele conseguiu... E já foi presidente por 8 anos. Se reelegeu já. Se reelegeu com votação histórica. Foi preso. Foi preso. Ele sempre reclamou que o processo estava viciado. Sempre foi a defesa dele. O processo está errado, esse processo está errado. Ele foi preso, ele assumiu a prisão, foi preso. Provou-se que o processo estava fraudado como ele falou que estava, saiu e ontem, domingo, ele foi o candidato que mais recebeu votos na história do primeiro turno em todos os tempos. Entendeu? Então, tipo assim, caralho, o maluco vai ficar até o final do mandato. Absurda. É do que tá falando. Não vai aguentar, ele tá malzinho. Ele veio da base, mas ele veio da base. Mas eu acho que é isso. Cara, mas o que eu tô falando o cara, assim, goste ou não, você não é ele, tá? Eu tô falando dos fatos que aconteceram. O maluco é uma potência, porque o Bolsonaro é um líder carismático de extrema-direita também, fortíssimo. Entendeu? Ele capta... Ele pega no sentimento. O Lula são político nato. Tem o lance de... Tem um carisma que falta também pro Ciro pra caralho. Sim, os dois têm muito mais de sobra do que o Ciro tem...
Você não entende, o Ciro nem é o cara popular, nem o intelectual, né? Porque ele é intelectual, só que quando ele vai falar, ele quer ser um pouco popular, e aí você não entende bosta nenhuma. Tipo a Renata, né? Fica falando eloquência. Aí você não entende nada que ele fala. Mas eu sou essa pessoa. E é isso eu mesmo, uso porque, as palavras por exemplo, do o Lula, dicionário. ele é um líder popular de esquerda, né? Tipo assim, e ele fez a campanha dele inteira. E a Simone, o que você pensa dela pro futuro aí? Você acha Cara, que eu acho que ela parece. Eu acho que assim, politicamente falando, eu acho que a gente tem que olhar. Ela é do MDB. Um outro nome do MDB que eu acho que no futuro vai se consolidar como um grande nome para uma terceira via, possivelmente, é o Helder Barbalho do Pará, que ganhou com 65% dos votos agora lá. É uma figura tradicional, ele é dos Barbalho. Sim. E eu acho que ele vai se viabilizar em breve como um... E é novo, né? O novo é um pra cara caralho. Novo, que dá, tipo, tem muita lenha ainda Eu acho que ele vai se viabilizar em breve como um grande nome do PMDB aí, viu? E a Simone Tebet, ela é do agro, então ela tem uma bala na agulha gigantesca ali, que é o agronegócio. Então, ela teve uma... A gente sabe que o agro é pop. Ela teve uma atuação muito boa na CPI da pandemia. Por isso que eu acho que ela vai vir pro lado do Lula, porque ela se configurou como uma potência anti-bolsonarista durante a CPI da pandemia. Se for pro Bolsonaro, vai ser uma decepção muito... Essa vai ser uma decepção muito grande. Não seria tão... Não é possível dar esse tiro no pé.